Harmonia, saúde e prosperidade para todos. Hoje, nos propusemos a apresentar como Saturno, com diversos de seus simbolismos e significados astrológicos, pode ser associado aos caminhos de Buda, desde o seu nascimento até o seu desencarne. Não será difícil perceber que, para chegar a ser um Buda, termo que significa desperto, foi fundamental trilhar uma jornada saturniana. Em outras palavras, para se chegar à iluminação, é necessário antes vivenciar os obstáculos e desafios da vida. A figura central do budismo é Siddhartha Gautama, que nasceu em Lumbini, no norte da Índia, hoje Nepal, provavelmente no século VI antes da era cristã, por volta do ano de 563 a.C. Ele era filho de um riquíssimo rajá, sendo criado num ambiente luxuoso, cercado de fartura e conforto material, no reino ou principado de Kapilavastu. Este ambiente opulento é facilmente associado a Júpiter em maior escala e, secundariamente, a Vênus. Porém, sua mãe morreu 7 dias depois do parto e Siddhartha foi criado por uma tia. A morte de sua genitora já era um sinal da presença de Saturno em sua vida como fonte de obstáculo e aprendizado. Portanto, no início de sua vida terrena, é possível notar uma forte dualidade marcada por 2 polos distintos. Um deles formado pelo binômio Júpiter-Vênus, representando riqueza e luxo, e, no polo oposto, Saturno, a realidade em sua face mais dura, que apontava a finitude da vida humana com a morte prematura de sua mãe. O seu pai o educou entre a abundância e os prazeres, sendo preparado para ser um líder político, tornando-se o seu sucessor. Siddhartha se casou muito jovem, aos 16 anos, com uma prima da mesma idade, vivendo muitos anos num ambiente que deveria ser de felicidade e satisfação dos sentidos, ou seja, o binômio Júpiter-Vênus. Aos 29 anos de idade, aproximadamente o primeiro retorno de Saturno na carta natal de qualquer ser humano, inclusive Buda, Siddhartha teve experiências que o convenceram de que deveria abandonar o palácio, sua esposa e seu filho recém-nascido, renunciando a todas as propriedades mundanas e, como um andarilho, ir em busca da verdade. Segundo a tradição, as citadas experiências ocorreram em 3 passeios que Siddhartha fez fora dos limites de seus palácios. Aqui, lembremos que os palácios formam o binômio Júpiter-Vênus, vivenciados num nível de consciência mais básico e humano, de apego à materialidade e no nível sensorial. No primeiro passeio, viu um homem de aparência decrépita. A imagem do velho é um excelente símbolo de Saturno. O idoso precisava apoiar-se num bastão para caminhar. O cocheiro de Siddhartha, que passaria a funcionar como um professor austero e fundamentado na realidade concreta, nua e crua, como Saturno, explica que o ser decrépito se trata de um velho e que o destino de todos os homens é se tornarem um dia como ele. No segundo passeio, vê um homem com o corpo corroído pela lepra. Doenças graves são bem associadas a questões kármicas, o que é um assunto saturniano, já que Saturno é conhecido como o senhor do karma. O cocheiro, novamente Saturno como um professor severo, explica que o leproso é um doente e que qualquer pessoa está sujeita a este mal. Portanto, a realidade poderia ser dura para todas as criaturas. No terceiro passeio,
Siddhartha vê um defunto transportado durante um cortejo fúnebre. A foice de Saturno é símbolo de colheita e morte. O cocheiro, o professor saturniano, explica que é um morto e que a morte é o fim para o qual caminham todos os seres vivos. O impacto dessas três experiências perturbam os pensamentos de Siddhartha e o deprimem. O regente de Capricórnio está associado à melancolia e, quiçá, à depressão. Ele toma a decisão de partir em busca de esclarecimentos. Como São Francisco de Assis faria futuramente na Itália do século XIII, Siddhartha se desfaz das roupas. Em seguida, entrega seu cavalo ao criado, que o acompanhara, e corta os cabelos. Ali estava surgindo um Siddhartha muito austero, sem vaidades, para trilhar um caminho saturniano de aprendizado. Sozinho, decide iniciar uma nova vida. A solidão e viver como eremita são imagens saturnianas. Ele tem 29 anos de idade, o período do primeiro retorno de Saturno, mergulhando nesta vivência de corpo e alma, sobrevivendo de esmolas. Aqui é possível enxergar a escassez saturnina. Deixa para trás os palácios, a esposa, o filho e os bens materiais, cavalgando rumo ao Oriente. Qualquer ser humano que busca expandir seus horizontes tem, neste fato, um impulso jupiteriano. No entanto, no caso de Siddhartha, esta iniciativa foi provocada por fortes influências do realismo de Saturno, como vimos há pouco. A princípio, Siddhartha estudou e praticou sob dois professores eremitas, figuras saturnianas. Depois de dominar os ensinamentos de Alara Kalama, ele foi convidado por Kalama para sucedê-lo. No entanto, ele se sentia insatisfeito com a prática e mudou-se para se tornar um discípulo de Uddaka Ramaputta. Esse mestre, como o anterior, não conseguiu satisfazer suas dúvidas. Abandonando seus mestres, Siddhartha refugiou-se por anos em um bosque do reino de Magadha, uma região escolhida pelos eremitas para evitarem os apelos do mundo. Ali, com mais 5 companheiros, Siddhartha se dedica à automortificação, o rigorismo de Saturno levado ao extremo. Faz jejuns prolongados e, quando come, sua alimentação se resume a frutos, permanecendo dias seguidos imóvel, em meditação, castigado pela chuva ou pelo sol. Após 49 dias de uma modalidade específica de meditação e com a idade de 35 anos, numa noite de maio por volta de 528 a.C., é dito que Gautama alcançou a iluminação espiritual sentado sob uma árvore. É importante notar que, com a idade de 35 anos, relatada pela biografia tradicional, é quase o terceiro retorno de Júpiter, que ocorre aproximadamente a cada 12 anos. Ou seja, se Siddhartha estava próximo a completar 36 anos, estava vivenciando este retorno de Júpiter em seu mapa natal. É importante assinalar que Júpiter está associado à expansão de conhecimentos e horizontes, o que correlaciona-se a uma nova filosofia de vida ou base para criar ou assumir uma nova doutrina ou religião. Em outras palavras, neste terceiro retorno de Júpiter para Siddhartha, agora um ser desperto, Buda, ocorreu um ponto de inflexão para o surgimento do budismo. E em toda a análise discorrida até aqui, foi possível perceber a importância de Saturno nesta jornada, numa interação muito interessante com Júpiter.
Ao amanhecer, intui as 4 nobres verdades, colunas mestras do budismo. As 3 primeiras assinalam o termo sofrimento, que é Saturno no seu aspecto de obstáculo ou limitação, causando frustração e dor. Vamos a elas. Número 1. O sofrimento é inerente a toda forma de existência. Número 2. A ignorância é a origem do sofrimento. Número 3. Pela extinção da ignorância, é possível extinguir o sofrimento. Número 4. O caminho que leva a isso é equidistante entre a entrega aos prazeres e apelos do mundo e os rigores do ascetismo e da automortificação. Resumindo, o caminho do meio, a moderação. De certa forma, pode-se dizer que, primeiramente, ele teve que conhecer os extremos, Júpiter e Saturno, até chegar ao caminho do meio. Buda, aliás, vai referir-se a esse caminho médio na metáfora do alaúde, cujas cordas não podem estar nem muito frouxas, nem muito esticadas, de modo que o instrumento musical possa produzir o som adequado. No rastro da pregação de Buda, formou-se uma numerosa comunidade de monges e monjas, expansão típica de Júpiter, que renunciaram aos bens materiais e às atividades profissionais para viverem de esmolas, meditarem e pregarem a doutrina do desapego. Quanto à disciplina e rigor de vida, há fortes traços saturnianos. Em relação a viver com muito pouco ou somente com o básico, nos faz lembrar o aspecto de escassez associado a Saturno. Adotou também a teoria do karma, uma lei universal segundo a qual o comportamento virtuoso durante uma encarnação traria recompensa em encarnações futuras, enquanto uma conduta perversa implicaria em dificuldades. Saturno é conhecido como o Senhor do Karma. Por fim, assinala-se que Buda foi longevo, numa época em que não era comum ir tão longe numa vida terrena, tendo atingido 80 anos de idade. A figura arquetípica do velho sábio se encaixa muito bem a Buda, e não podemos deixar de lembrar que a longevidade é também associada ao Senhor do Tempo, Cronos na mitologia grega, depois Saturno no panteão romano. Após tudo o que expomos, entendemos que ficou clara a importância de Saturno nos caminhos de Buda, muito embora pudéssemos ter apontado outras influências astrológicas simbólicas, além do que foi comentado neste artigo. Um abraço a todos!